Adevaldo Oliveira. Muito bem, graças a Deus. Querido, hoje a palavra é sobre a renovação da mente. Amaro, muita gente precisa renovar a sua mente, né? Quantas pessoas elas estão precisando de uma renovação mental, tá? Como assim, pastor, renovação mental? Eu vou explicar para você. A renovação mental, gente, quando a pessoa ela está com uma mente muitas das vezes ultrapassada, né? A gente não renova a roupa, né? Quando a roupa já não serve mais. Nós não renovamos material escolar, não renovamos a nossa casa, a mobília, nós não renovamos o carro, né? Precisamos renovar peças, precisamos renovar, enfim, tudo na vida precisa de renovação. E muitas das vezes a nossa mente precisa ser renovada. Em Romanos, capítulo de número 12, o versículo 1 fala exatamente sobre isso. E eu queria trazer para você esta mensagem, essa palavra, em o nome de Jesus, tá bem? Quero mandar um abraço para todas as pessoas que sempre nos acompanham, né? Obrigado, você que acompanha pelo Facebook, pelo aplicativo Rádio Tamandaré, pela página também do ouvinte, né? www.radiotamandaré.com.br, pelo Facebook, Adevaldo Oliveira, pelo YouTube também, né? Você pode procurar lá, o pastor Adevaldo Oliveira, PR Adevaldo Oliveira. E, gente, divulgue, propague a palavra e vamos, em nome de Jesus, buscar o entendimento que vem do Senhor. Romanos, capítulo 12, o versículo 1, tá? E o versículo 2. Olha o que diz aqui o texto. Preste bem atenção. Pastor, onde fica Romanos? Algumas pessoas têm um pouco, né, de dificuldade, estão se familiarizando com a palavra agora, e eu vou ajudar você. Você vai para os evangelhos, vai até o final dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, aí em seguida vem Atos e depois Romanos. E aqui no capítulo 12 de Romanos, o capítulo é o número maior e o versículo é o número menor. Às vezes a gente fala assim, tem gente que fala, pastor, também, né? Não, mas tem gente que não sabe. Eu mesmo, quando comecei no evangelho, não sabia o que era capítulo nem versículo, não tinha nem ideia. Mas vamos lá. O texto diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Aí ele diz que apresenteis, olha o que ele diz, o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí ele diz aqui que é o vosso culto racional. É um culto inteligente, né? Não é verdade? Racional. O que é uma pessoa? O que diferencia nós de outros, dos animais, né? Dos seres vivos? É a capacidade de pensar, de raciocinar. É assim? E aqui o culto racional é aquele culto que eu penso, que eu reflito, que eu analiso. Cultuar a Deus com racionalidade, com inteligência. E ele diz assim, o versículo de número 2: e não vos conformeis com este século, com este mundo, em algumas traduções. Nós não podemos nos conformar, nós não podemos aceitar as coisas deste mundo, deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí ele diz assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que maravilha, hein? Quando nós mudamos a nossa mente,
tá? O Senhor, Ele nos diz que através da renovação mental nós conseguimos experimentar, provar, né? Experimentar é isso, né? Provar. Ele diz aqui: a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que maravilha, gente. Glória a Deus. Muitas pessoas estão precisando essa experiência, desse experimento, na verdade. Provar exatamente a perfeita. Isso aqui é tremendo, isso aqui, gente. Perfeita. Aí ele diz aqui, primeiro, boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Ele descreve, né, de uma forma muito ampla, que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita para as nossas vidas. Gente, uma mente renovada, ela tem condições de aprender, crescer e melhorar cada dia. Sabe, uma mente envelhecida, ela está fechada para o novo. Como renovar a mente? Eu conheço, amado, pessoas velhas, idosas, me perdoe, viu? Puxa vida, velhas, não, essa está ultrapassada, eu preciso renovar minha mente. Não é mais velha, né? Não é maior idade, é melhor idade. Por que melhor idade, pastor? A gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais cansada, vulnerável, mas a experiência que se acumula, né? Eita, já é fantástico, não tem preço, conhecimento. Inclusive, amado, eu tenho uma facilidade muito grande, assim, de lidar com pessoas de maior idade. Eu sempre, quando era garoto, gostava de ouvir o meu avô, as suas histórias, a minha avó também, e outras pessoas, né, que faziam parte do ciclo dela. Inclusive, eu ia para a igreja. Eu nunca gostava de ir para o culto das crianças, nem dos adolescentes. Eu gostava de ir para o culto dos adultos, né? E eu gostava de ouvir as coisas, né, que eles passavam para mim. Gente, nós vamos em frente, em nome de Jesus. Renovar a mente consiste em a pessoa trazer, né, coisas novas para nossas vidas. Interessante aqui, tem pessoas que estão fechadas, né, para renovação. Gente, eu não ia entrar no mérito, mas vira e mexe, a gente toca na família, né? No casamento, no relacionamento. Quantas pessoas elas ficam, amado, travadas no tempo, né? No relacionamento, definha, acaba, porque ela não renova dentro de casa. Há um desgaste. Relacionamento com Deus tem tudo a ver com relacionamento com família. Lembra a parábola das 10 virgens? É falando de casamento ali. Você vê que, de forma literal, a palavra do Senhor diz que o Senhor é o noivo e a igreja é a noiva. Então tem tudo a ver. Escute bem. Eu queria que você entendesse, prestasse bem atenção, que quando existe um desgaste dentro da família, né? A mulher não renova, o homem não renova. Você sabe aquele cara que se acomodou? Aquela mulher que se acomodou? Antigamente ela se arrumava, né? Se perfumava. Lembra quando namorava? Namoro era assim. Era no sábado, final de semana, né? Sábado, domingo. Aí ele se arrumava, colocava o perfume, a melhor roupa, e ia buscar quem? A namorada. Chegava na casa, o sogro está lá sentado naquela cadeira, ou no sofá, perna cruzada, batendo assim, né, amado? Paciente aqui na perna, aquelas tapinhas na perna, balançando a cabeça, a mãe dela ali do lado, e ele chegou, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tudo bem com o senhor? E ele todo perfumado, todo arrumado, e ela também lá dentro, e ele não viu ela ainda. Mas daqui a pouco ele sabe que ela está chegando, e ele abre o sorriso. Por quê?
Porque ela está linda, ela está bonita, toda arrumada, exuberante. O pai olha, aí fala: rapaz, lá vai ele sair com ela. Para onde vocês vão? Não é assim? E o coração palpita, né? O coração daquela acelerada. Aí: não, senhor, fique tranquilo, que a sua... fique tranquilo que a sua filha está em boas mãos. Não é assim? Gente, ela se renova. Ela não vai com aquela roupa habitual do dia a dia. Ela renova a roupa. O perfume, se perfuma, se prepara. Ele, por sua vez, também. A maquiagem, o batom, pintar a unha. Ela não vai com... Ela pode ter feito a faxina o dia todo, mas ela se prepara. Ela vai no salão, ela vai em casa mesmo, sei lá. Mas ela faz aquela preparação, porque sabe que vai ter lá o noivo ou o namorado à noite, para sair, para um jantar, para um passeio, para um cinema. E ela fica toda preparada aguardando ele. Ela se renovou para recebê-lo, e ele, por sua vez, fez o mesmo. Gente, renovar a mente é exatamente isso. É você fazer uma faxina, uma limpeza. Você sabe que às vezes a nossa mente, me perdoe, solta, gente, substâncias que são ruins, prejudiciais. Dúvida, medo, insegurança, incerteza, sabe? Tanta coisa que permeia os nossos pensamentos e nos faz ficar, muitas das vezes, estagnados, parados no tempo. Coisas que não vale a pena deixar. Nós precisamos renovar. O versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para renovar a mente, é preciso se esforçar, gente, para fazer um exercício da reflexão, concentração. Sabe, neste empenho, gente, é necessário sacrificar, aprender coisas novas. Amaro, irmão, irmã, povo de Deus, tem gente que não aprende a mudar. Ela sempre continua aquela mesma, sabe, aquela mesma resenha, aquela mesma rotina, chato, desagradável. Tem gente que, meu Deus do céu, ela não se esforça para aprender nada novo. Ela não aprendeu absolutamente nada de diferente. Continua sempre aquela pessoa. Ela diz: eu saturei, não aguento mais. Entrou numa rotina, né? E é complicado. Interessante que eu atendendo uma pessoa um tempo atrás, e uma pessoa falou assim: pastor, às vezes eu tenho saudade de voltar para casa, mas quando eu penso direitinho, eu falo: meu Deus, mas voltar para casa de novo? Rapaz, como é que a pessoa pensa isso? Voltar para casa de novo? Sabe por quê? Alguma coisa não vai bem, né? Não é assim? Foi acabando, foi esfriando. Eu não sei, por algum motivo, por alguma razão, não houve uma renovação. E quando não há renovação, gente, aí a coisa fica complicada. Nós precisamos renovar. Isso em todos os aspectos. Existe reciclagem, né, para profissionais. O médico precisa se atualizar. O professor precisa fazer uma reciclagem, se atualizar. É verdade? Existe o quê? A graduação, a pós-graduação, existe o doutorado, o mestrado e por aí vai. Consegue me entender? Um simples profissional ou uma pessoa que trabalha no alto escalão de uma grande multinacional precisa sempre estar se atualizando. E sabe, gente, eu costumo até dizer o seguinte, né? Quantas pessoas hoje, elas não lembram? Lembra que na região metropolitana, não sei se você lembra, Amaro, eu andei muitas vezes naquele ônibus elétrico. Hã? Lembra? O pessoal puxava lá. Às vezes saía, como é que chama? Aquela extensão que pegava no fio, saía da corrente elétrica, aí o ônibus parava, aí tinha que arrumar. Aí sabe, gente,
de repente aquele ônibus ficou para trás. Aquilo ali já era, quando veio para cá, aqueles ônibus, foi uma novidade. Aí de repente se tornou ultrapassado. Existem outros países aí que funcionam ainda, mas nova tecnologia, né? Felizmente tiraram, né? Mas, por quê? Porque já não dava mais para atender da maneira que era conveniente, que era interessante para a cidade. E queridos, amigos e irmãos desta programação, se nós não procurarmos mudar a maneira de exercitar a nossa fé, a nossa comunhão com Deus, vamos ficar parados no tempo. Eu fico olhando o seguinte, eu amo aquele quadro Recordando. Tem gente que fala assim, pastor, eu gosto daquele hino e tal. Mas, gente, tudo na vida passa. Tem aquele momento de recordar. Às vezes eu recordo alguns hinos antigos, gosto. Mas, gente, tem tanta coisa boa. Tem gente que diz assim, pastor, os hinos novos hoje não tem mais aquela unção de antes. Opa, nós não podemos generalizar. Tinha hino antigo que também não tinha unção, não. Então eu não posso ficar dizendo que todos os hinos antigos tinham unção. Não é bem assim, não, gente. Não, tem que botar a mão na consciência. Da mesma maneira, existiam pregadores antigos que não tinham tanta unção. Gente, é uma questão de renovar, de atualizar. O homem de Deus, a mulher de Deus, precisa estar sempre se atualizando, né? Se condicionando para o novo, para o atual. Entende? Hoje nós temos coisas que não existiam no passado. Lembra, até um tempo atrás, amado, eu lembro quando eu era adolescente, antigamente não tinha o termo evangélico, não tinha. Era crente. Os crentes. E a questão de crente, que o crente tinha que andar de roupa social. Lembra? Preste bem atenção. Eu sou dessa época. Crente tinha que usar roupa social. Crente tinha que cortar o cabelo bem baixinho. Os homens. Não podia estar de barba, no máximo era no bigode. Crente, a mulher não podia usar calça, tinha que usar saia. Uma Bíblia desse tamanho, né, embaixo do braço, tinha que colocar. Não, você tem que mostrar. O homem tinha que estar de terno. Quer dizer, era um conceito da época. Quer dizer que fazendo isso, era o dogma, era a doutrina que se impunha, porque entendia-se que quem agisse assim era santo, era separado, era uma pessoa com mais unção. E não é, gente. A unção não consiste no que eu visto. Não. Isso não quer dizer que eu vou me vestir de qualquer jeito. Não, não é isso que eu quero dizer. Eu tenho que ter ordem, decência, pudor, né? Eu tenho que ter temor de Deus, né? Do que eu me visto, de como eu me porto. Mas algumas pessoas, elas acham, né, que o excesso de santidade é exatamente isso. É não vestir isso, é não vestir aquilo, é vestir isso, é vestir aquilo. Não! E mudou, né? Hoje pregadores pregam de calça jeans, calça de brim, camisa polo, uma camisa mais esportiva. Qual o problema nisso? Quer dizer que se ele pregar assim vai ter menos unção? Antigamente tinha que ter uma gravata. Se o pastor não tivesse de gravata, hoje os pastores pregam sem gravata, sem terno. Então as coisas mudaram. Por quê? O entendimento mudou. A maneira de se entender, a renovação. A gente começou a entender que Jesus não vestia uma roupa especial para fazer essas coisas. Consegue entender? Gente. Jesus até falou, o que contamina o homem não é o que entra, sim o que sai. Falaram dos discípulos porque não lavavam as mãos. Foi uma coisa que naquela época causou alarde. Aí Jesus deu a resposta, olha, contamina não é o que entra, é o que sai. Porque eles não lavavam as mãos. Era um ritual que se tinha naquela época, né? Uma reverência para uma doutrina local. E por aí vai. Aí hoje eu fico olhando, né, com respeito à roupa. Muitos falam de roupa, não, mulher não pode. Quer dizer, antigamente era mais complicado. Hoje não.
Aí falava sobre roupa. Ah, homem não pode vestir tal roupa, mulher não pode vestir tal roupa. Gente, mas na época do Senhor Jesus, para analisar. Se a gente for só olhar a cultura do nosso mestre, né? Ele sendo judeu, qual era a roupa que ele vestia? Era uma túnica, né? E a diferença da roupa do homem para a roupa da mulher era só as cores. O homem vestia para ser mais claro, mais simples, para muita gente entender, os homens vestiam tipo um roupão, um vestido. Mas tinha a diferença, né? Como eu falei agora há pouco, nas cores e na modelagem. É igual a roupa de mulher hoje, gente. Existe calça de homem, calça de mulher. Se tu chegar numa loja e tu olhar a calça, tu vai logo saber que é de mulher. Porque tem a cor, tem a modelagem, tudo é diferente. Aí hoje muitas pessoas, aliás, até um tempo atrás, algumas pessoas tinham essa mentalidade, né? Eu vou dizer, manda uma mulher subir a escada de vestido e depois manda outra subir de calça. Qual é que vai estar mais bem vestida? A que subiu a escada de vestido ou a que subiu de calça? Eu não preciso nem responder, né? Você é inteligente. Claro que é a que subiu de calça. Ela está bem coberta, ela está bem preparada para a situação, está adequada, gente. Mentalidade, renovar a mente é isso. Nós temos que procurar entender o que Deus quer para a minha vida. Um homem que complica, sabia? Nós complicamos por não renovar a nossa mentalidade. Não renovarmos a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de nos portar, de nos conduzir, de criar, de educar os nossos filhos, a maneira de nós vivermos na sociedade, a maneira de nós lidarmos com as pessoas, a maneira de nós lidarmos com o nosso Senhor, com a igreja, com a comunidade. Nós temos que aprender a renovar. Gente, não se conformar. Nós temos que procurar sair do conformismo, da acomodação. Ele diz no versículo 2, não vos conformeis com este século. Para renovar a mente também é preciso não aceitar as coisas como estão. Nós temos que buscar novas alternativas, né, gente? Nós temos que mudar a nossa maneira de encarar a nossa vida. Sabe, conformar significa entrar na forma, tá? Sabe, quantas pessoas elas não entendem que o mundo tem uma forma de como as coisas devem ser. É ou não é verdade? A nós compete analisar e observar. Nós não podemos nos limitar ao formato mundano ou costumeiro. Não podemos. Deus tem coisas maiores e novas para nós. Creia nisso. Jeremias capítulo 3, o verso 33, olha o que diz aqui. Livro de Jeremias, pode localizar? Capítulo 3, versículo 33. Aleluias. Glória a Deus. Por favor, localize aí, por gentileza. Aliás, 3:23, tá? Livro de Jeremias 3:23. Na verdade, os outeiros não passam de ilusão, nem as orgias das montanhas. Com efeito, no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Aqui, interessante que ele fala de ilusão. O mundo, ele não passa de ilusão. Quantas coisas são, não é verdade? Ilusão. Interessante que lá em Eclesiastes fala de um homem que nunca está satisfeito, né? Sempre quer mais. A gente observa
Por exemplo, o rapaz, o homem, ele ganha um salário mínimo. Ele reclama que o salário é pouco, né? O salário mínimo é quanto hoje? 900 e quanto? 940? 58? 38. 940. Se ele começar a ganhar 1.200, ele vai ficar feliz na hora. Daqui a pouco ele começa a reclamar, isso não dá para nada. Aí se aumentar para 1.500, ele vai continuar reclamando. Sabe por quê? Porque o homem nunca está satisfeito. Ele vive numa ilusão. Porque se ele comia, vamos lá, com aquele salário mínimo, ele comia, vamos lá, um bife, um ovo, uma salsicha, ele vai continuar comendo bife, né? Só que ele vai melhorar o bife. A qualidade vai melhorar da carne que ele vai comer. Ele vai querer comprar um ovinho pequenininho, mais barato. Agora ele vai querer comprar um ovo mais selecionado. O extra, né? Não chama assim? Aquele ovo extra maior. É, aquele feijão, ele comprava o feijão mais baratinho. Quanto é o feijão agora? R$5, R$5,40? Ele comprava o de 4. Agora ele quer comprar o de 6. Então, entende, gente? O homem sempre quer melhorar. Pastor, está errado, tá? Não. Nós estamos melhorando. Mas sabe, o problema não está nisso. O problema está, gente, sabe? Não há questão de nós queremos melhorar. A questão é a insatisfação do homem, a sede do homem, que muitas das vezes pode prejudicá-lo. É bom renovar o cardápio, é bom renovar a roupa, é bom renovar no guarda-roupa. Mas às vezes, sabe, gente, as pessoas elas começam a viver em função dessas coisas. E sabe, gente, ela dá mais valor às coisas do que valor às pessoas. Muitas das vezes, sabe, ela começa, ou ele começa a se preocupar tanto com essas coisinhas, com que o mundo, o sistema do mundo diz que você tem que ter um smartphone. O mundo diz que você tem que ter isso, aquilo. Eu lembro, Amaro, quando foi lançado o celular, você lembra? Aquele tijolão. Irmão, aquilo forçou o homem a ter. Tenho que ter o meu celular, tenho que ter. E olha, eu vi pessoas fazendo loucuras para comprar naquela época. Aquele Motorola gigante, né? Desse tamanho, parecia um tijolo. Se jogasse na cabeça do matava. Porque o sistema força isso. Você observa, né? Antigamente uma linha de telefone custava uma fortuna. Hoje você pode, por R$39, você tem uma linha em casa e quase ninguém quer mais. Ninguém quer mais porque todo mundo tem um smartphone em casa. Então, gente, olha como muda. E cada um vai se adaptando e querendo. Ah, saiu o tal modelo, o X não sei das quantas, saiu o Y não sei das quantas, saiu o J não sei das quantas. E a pessoa quer. Por exemplo, para mim hoje é uma ferramenta o smartphone. Quanto melhor a qualidade, melhor também de transmissão, de poder postar as coisas, poder fazer vídeos, mandar áudio, acompanhar as pessoas. Mas, gente, é a questão apenas disso. Eu não posso me prender, eu tenho que me renovar e tenho que aprender que isso não pode me dominar. Eu tenho que dominar. Sabe? Aceitar a vontade de Deus, experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele diz assim, que nesse texto, o que eu entendo? A renovação da mente acontece quando aceitamos a vontade de Deus. Estamos acostumados a fazer a nossa própria vontade, por isso devemos experimentar fazer o que Deus quer. A vontade de Deus está revelada na palavra. Fazer o que Ele quer, não o que eu quero. Precisamos aprender a renovar nossa mente, deixando as coisas velhas, buscando as coisas novas. Quando eu começo a buscar algo novo, aí tudo muda. Você sabe, Amaro, eu bebia, não bebo mais, fumava, não fumo mais, me drogava, não drogo mais. Eu vivi uma vida desprovida da graça do Senhor. Hoje não.
Tem gente que acha, vou falar algo interessante, que ela, quando já se converter ao Evangelho, as vontades vão passar. Epa, aí você está enganado, viu? Não, a tentação continua, os desejos continuam, vontade de fazer vai continuar. Por quê? Porque, querido, nós somos carnais. Não, pastor, eu sou espiritual. Então, poxa, tu atravessa até a parede, né, filho? Igual Jesus quando ressuscitou. Querido, nós somos um espírito habitando num corpo. Enquanto nós tivermos esse mundo, vai ter desejo, vai ter vontade, vai ter tudo isso. Deus diz que você vai escolher, né? A diferença hoje é que renovou. Existe hoje uma renovação. Pastor, renovação aonde? Na minha cabeça. Eu tenho uma mente transformada. Interessante que tem um texto, né? Que o apóstolo Paulo, ele diz assim: miserável homem que sou. Aí ele diz assim, deixa eu ler até o texto aqui. Rapaz, é forte isso aqui. Lembrei desse texto e eu queria compartilhar com você, com o Senhor, com a senhora, em nome de Jesus. Ele diz: miserável homem que sou. Olha aqui, quem me livrará do corpo? Está escrito em Romanos 7, 24. Lembrei aqui e eu queria compartilhar com você. Romanos 7, 24. Olha que tremendo o apóstolo Paulo fala nesse texto. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí vamos continuar aqui. Vamos continuar. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, olha, com o quê? Com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. A minha mente pende para as coisas de Deus, mas o meu corpo pende para o pecado. A mente que agrada a Deus. Por quê? Porque eu recebi entendimento, eu recebi conhecimento, Jesus está habitando aqui, mas o meu corpo, rapaz, vai ter sensações, vai ter desejos, inclinações, vontades. Ah, pastor, graças a Deus eu não tenho essas coisas. Santarrão, né? Primeiro renovamento. O primeiro, querido, o primeiro que não tiver essas coisas, ó, ou tá morto. Porque, querido, olha, vou dizer uma coisa, ter tem, agora fazer é uma escolha, é uma opção, a diferença está aí. Eu faço se eu quiser. Lembra agora? Abel estava lá oferecendo o melhor para Deus, aí veio Caim, ficou com inveja. Ficar com inveja é uma opção. Vale a pena invejar fulano? Vale a pena? Não vale não. Vou ficar com inveja. Senhor, me ajuda. Olha, eu estou sentindo uns negócios estranhos aí, uma inveja aí de fulano, de Beltrano. Eu me amarro. Ô Jesus, segura aí. Muda o meu coração. Dá um coração igual ao teu, igual aquela canção. Muda, Jesus. Aí Deus fortalece. Foi o que o Senhor falou para Caim. Caim, o pecado está na porta. Mas o seu desejo está contra. Dá uma olhadinha em Gênesis, é melhor. Rapaz, o pecado está à porta. O pecado está na porta, gente. Está batendo todo dia. Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Aí fala, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. É, meu irmão, é uma escolha. Gênesis capítulo 4. Olha o que diz aqui, ó. Preste bem atenção. Capítulo de número 4. Encontrou? Oh, que maravilha. Diz aqui o seguinte. Versículo 5.
ao passo que de Caim, da sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Deus não aceitou a oferta de Caim, ele ficou chateado, ficou triste. Aí o que acontece? Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Aí o Senhor fala para Caim: olha, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Gente, eu tenho que dominar. Vai vir vontade, vai vir desejo, vai vir sentimentos, vai vir emoções, mágoa, rancor, ódio, tristeza. Vai vir, gente, as naturezas afloradas do corpo, né? Vai vir. Mas, gente, nós temos que aprender que tudo é uma escolha. Eu escolho fazer ou não fazer. É fácil, muitas das vezes, existir? Acho que não. Se fosse fácil, amado, ninguém pecava. Ninguém pecava. Não é fácil. Mas o Senhor nos assiste nas nossas fraquezas. Não sabemos pedir como convém, mas o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. E se eu pecar, pastor? Se pecarmos, sabe o que acontece? Se pecarmos, se é uma condição. Se eu pecar, existe um advogado fiel e justo, tá? Existe o nosso Senhor, que é o advogado. 1 João capítulo 2, versículo 1. Pequei, errei. Olha o que diz aqui: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Peque não. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é justo. Irmão, Davi pecou. Eu não vi na Bíblia um que ficou firme e forte, viu? Todos erraram, todos pecaram. Pastor, não, todos não. Todos pecaram. Ou então a Bíblia não é verdadeira. A Bíblia não é verdadeira, não. Uma coisa está errada, então. Olha o que diz aqui: todos pecaram, gente. Sabe? Interessante que algumas pessoas, elas não entendem isso. Aí ele diz aqui, ó. Eu queria ler para você Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos pecaram, todos, sem exceção. Romanos 5,12. Todos pecaram. Todos falharam. Não tem um justo sequer, gente. A palavra do Senhor diz: não há um justo sequer. Não há. Pode ser o maior pregador, não há um justo sequer. É a graça de Deus que nos dá essa, sabe, essa condição de chegarmos a Deus pela graça. Romanos 3,10, como está escrito: não há um justo nenhum sequer. Nenhum. Tem nenhum. Nenhum justo sequer. Mas nós somos justificados, sabe como? Pela nossa fé. Renovando a nossa mente, transformando a nossa mente. Dizer: Senhor, fiz muita besteira, errei demais. Olha a renovação da mente. Reconhecer que errou, reconhecer que falhou. Salmo 51, o salmista Davi diz: pequei contra ti, somente fiz o que era mal. Aí Davi confessa seus pecados, né? Reconhecendo a sua insignificância.
reconhecendo ali que ele não é nada. Renovar a mente é isso. Quando a pessoa renova a sua mente, ela está dizendo: Senhor, não posso nada, não consigo nada, nada tenho, nada posso, mas o Senhor é que pode me dar condições para superar e para vencer vontades, anseios, desejos. Renovar a mente é isso. Agora, gente, eu não entendo, né? Porque algumas pessoas, elas ainda não conseguem entender essas coisas. Que tudo na vida precisa ser renovado. Nós precisamos renovar em tudo, gente. Nós não podemos ficar parados no tempo. Mente renovada. Renove o seu estilo de vida. Renove. Muitas das pessoas não querem renovar. Cai uma acomodação tão grande. Gente, precisamos entender que renovação da mente para os cristãos não é algo opcional. Não é opção, é uma obrigação. Quando nos tornamos novas criaturas, muitas coisas mudam em nossa vida, principalmente a nossa mente. Então, ser novo cristão, nova criatura, implica em ter uma mente renovada. Eu tenho que mudar. Nós precisamos também saber que nós não podemos renovar a nossa mente de forma eficaz com o nosso próprio esforço, minha própria capacidade. Eu sozinho não vou conseguir. Significa então que uma obra do Espírito Santo de Deus é necessário. Embora seja uma obra de Deus, nós é que decidimos se queremos ou não ter uma mente renovada. É escolha minha. Eu decido. E, consequentemente, uma vida renovada, uma vida na plenitude de Deus. O que é renovação da mente, pastor? Renovação significa ser novo, tornar novo. No dicionário fala sobre isso. Renovação significa tornar novo. Então podemos dizer que renovação de mente nada mais é do que despejar pensamentos velhos para adotar pensamentos novos. Quando a Bíblia fala, eis que tudo se fez novo, o tudo inclui nossa maneira de pensar e de agir. Para que renovar a mente? Talvez você me pergunte: Pastor Adevaldo Oliveira, por que eu devo renovar a mente? Por vários motivos. Dentre eles, experimentar a vontade de Deus. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. E a vontade dele, diretamente na nossa vida, precisamos aceitar a vontade de Deus acima da nossa. Romanos 6, versículo 4, diz que precisamos viver uma nova vida. O nosso pensamento, antes de sermos cristãos, eram complicados e, consequentemente, nos levavam a uma vida de fracasso, de derrota. Enquanto estivermos aqui, nunca vamos parar de pecar, gente. Mas somos livres para decidir viver uma vida de santidade e obediência diante de Deus. Vai ter sempre os vacilos, os erros, as falhas. Aí tem que dizer assim: eu estou tão errada, tão falha. Sabe uma coisa? É melhor sair da igreja. Vai nessa. Agora, entenda isso, querido. Se você se entregar, você está perdido. Davi, mesmo pecando, errando, leia lá, Salmo 51. Não me repulses da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito, Senhor. Tira não. Errei, reconheço, mas não faça isso comigo.
Aleluia. Oh, glória. Por isso que Deus pega as coisas loucas para envergonhar as sábias. Ele pega as fracas para envergonhar as fortes. Ele pega as que não são para envergonhar as que são. Sabe por quê? Porque Deus se agrada de uma mente renovada. Errei, mas Senhor, não quero mais errar. Renovei os meus votos, renovei aqui da minha comunhão, renovei tudo. E quanto mais eu me renovo diante do Senhor, mais Ele renova as bênçãos dele sobre a nossa vida. Queridos, eu vou encerrar por aqui. Que Deus te abençoe neste momento. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas.